E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Como eu havia falado para vocês, já era previsto, né, que tudo isso acontecesse, né? Que possivelmente a gente tivesse que entrar numa quarentena, né? Vocês lembram que na última aula que eu dei para vocês eu falei que a gente poderia, a escola, né, as escolas como um todo poderiam ter que parar, né? Infelizmente isso teve que ser feito, né, para evitar uma contaminação em massa da população, para que o sistema de saúde para que não haja uma superlotação do sistema de saúde, né? E que mesmo que as pessoas adoeçam, elas possam sim ter atendimento, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, permaneçam em casa, fiquem em casa, tá? E tenham paciência que logo que tudo isso se normalizar, a gente vai voltar a ter nossas aulas presenciais, tudo certinho como era antes, tá bom? Mas por enquanto o que temos é isso, tá? Então vamos passar tudo que for possível através de videoaulas, tá? Então vamos dar continuidade ao assunto, né, que ficou pendente da última aula, tá? Então quem já tiver com o livro, vai pegar o livro aí, pode dar uma pausa no vídeo agora, pegar o livro, beleza? E aí nós vamos, né, falar sobre solo e saúde, tá? Esse assunto está no capítulo 4, na página 62 do livro de vocês, tá? Então, quando a gente fala de solo e saúde, dentro desse tema nós vamos abordar aí a questão dos resíduos e sua destinação, mas também temos outras coisas que nós precisamos falar que também vão estar dentro, outros assuntos que também vão estar dentro desse tema, que são, por exemplo, doenças causadas por produtos químicos, tá? E organismos patogênicos, tá? Mas por enquanto nessa aula, a princípio nós vamos começar para que vocês entendam, né, quais são esses resíduos, tá? Esses resíduos, esse lixo, e quais são assim os mais. Vamos citar alguns exemplos aqui de resíduos que são jogados fora, né, que querendo ou não se tornam poluentes. E aí nós vamos ter, como por exemplo, os pneus usados, tá? Então o que fazer com eles? O que nós podemos fazer com esses pneus usados? Tá? Então é possível ser feita a reciclagem desses pneus? É possível sim. Também é possível fazer a reciclagem desses pneus fazendo uma reutilização deles de uma forma, vamos dizer assim, até muitas vezes decorativa. Vocês podem ver que em algumas praças o pessoal reutiliza esses pneus para fazer decoração, aí pintam e tal, tá? Então tem como reaproveitá-los sim. Os resíduos dos serviços de saúde, que são os materiais descartáveis que são usados dentro dos hospitais e das clínicas, eles obviamente são, como eu acabei de falar, descartáveis, ou seja, não são reutilizáveis e consequentemente estão contaminados, né? E aí o que é possível fazer, o que fazer com eles também? O que é possível fazer com eles? A medida mais adequada a se fazer após o recolhimento pelas empresas responsáveis pela coleta desses materiais é a incineração, tá? Incineração é a queima em um local adequado para esse fim. O lixo lançado no mar, e aí eu coloquei uma carinha triste aqui, porque esse é um problema seríssimo para o nosso planeta e que vocês já sabem, eu já falei para vocês, eu faço mergulho de apneia, né? E como eu já falei até nas aulas mesmo, eu costumo infelizmente encontrar sacolas de lixo boiando na água, né, onde eu estou mergulhando, e aí eu faço o recolhimento desse lixo. É claro que sozinho eu não vou conseguir recolher todo o lixo, né, mas a minha parte eu faço e recolho e descarto em local adequado. Mas alguns anos atrás isso não acontecia. Infelizmente hoje os mares estão cheios de lixo e isso é lamentável. Como esse lixo chega lá? Ou seja, como resolver esse problema? Né? Isso aí a gente tem que entender como é que ele chega lá. Então, eles chegam lá através dos córregos, né, que levam os esgotos, infelizmente eles são despejados no mar, e aí o pessoal que mora desses locais na beira dos córregos, pessoas mais humildes, eles terminam
jogando lixo nos córregos que, consequentemente, o destino final deles é o oceano. Tá? A coleta de lixo, nesse caso, ela seria importante, só que a coleta de lixo não vai conseguir chegar em todos esses locais. E aí, de acordo com todo esse acúmulo de resíduos, o que é que acontece com isso? O acúmulo de resíduos, ele gera pragas, né? Essas pragas, elas são transmissoras de doenças. Tá? Diversos tipos de doenças são transmitidas por pragas. E aí, dentre essas pragas, nós vamos ter, né, a praga de ratos, de baratas, de moscas e de pernilongos. Tá? Os ratos, como vocês devem saber, né, ele transmite a leptospirose, tá? É uma doença que mata. As baratas, elas carregam nas patinhas delas, né, também no corpo delas, são animais, são insetos, né, bem asquerosos e bem nojentinhos. E as moscas também, elas também carregam bactérias nas patinhas, no corpo delas, né? E também tem outro agravante, elas depositam as larvinhas delas nos alimentos, tá? Onde elas conseguirem encontrar um alimento, onde ela vai poder depositar as larvinhas delas para dar continuidade à sua prole, ela vai fazer isso. E aí vocês vão encontrar a posteriori, elas depositam os ovos, né, claro, e a posteriori vão se transformar em larvas e a próxima fase se transformar em moscas, né? E por fim nós temos também os pernilongos. E aí, como exemplo, né, a gente vai usar o mais conhecido, vamos dizer assim, que seria o que transmite a dengue, né, que é o Aedes aegypti, né, o mosquito Aedes aegypti. E então, pessoal, a destinação adequada dos resíduos implica em quê? Implica em limpeza, não é isso? Porque aí vocês, quando a empresa responsável pela coleta desse lixo, ela passa e recolhe o lixo que vai estar na porta de vocês, na lixeira, implica em limpeza, vocês não vão acumular lixo em casa, tá? E em consequência disso, saúde. Então, se a gente tem limpeza, a gente não vai ter resíduos de lixo em casa, a gente vai ter saúde, né? Então, a gente vai ter alívio de pragas, de moscas, de insetos, de mosquitos, de ratos também, né? E aí implica em saúde. E qual o destino, né? Qual o destino dos resíduos coletados? E aí a gente já entra na próxima página do livro de vocês, que é a página 63, tá? Quem tiver com o livro, passa para a página 63 e acompanha comigo aqui a leitura, tá? Então, o destino dos resíduos coletados, nós aí temos vários, que são, né, os lixões, os aterros sanitários, a incineração, né, e também é feita a incineração de resíduos, a compostagem, a biodigestão e, por fim, a reciclagem dos materiais, tá? Então, para os lixões, boa parte desse lixo eles são enviados para os lixões, né? Esses lixões eles ficam em terrenos baldios, normalmente periféricos, significa que fica na periferia das grandes cidades, onde diariamente são despejados lá toneladas e toneladas de lixo, né? Ou seja, nós produzimos muito lixo. Isso é um problema seríssimo, tá? E a decomposição desses produtos, desse lixo, ela é muito lenta. E o resultado dessa decomposição é que produz um líquidozinho chamado chorume. Ele é um líquido escuro e ele é bastante poluente e tem um mau cheiro terrível, tá? E, consequentemente, provoca doenças. Outra opção seriam os aterros sanitários, que há alguns anos atrás foi imposta, né, foi feita uma lei para que as prefeituras se adequassem e passassem a não ter mais lixões, e sim para que elas construíssem aterros sanitários para que esse lixo tivesse um tratamento, vamos dizer assim, mais adequado, né, um destino final mais adequado. Tá? Então, nesses aterros, eles possuem amplas camadas, né? amplas camadas de lixo, onde são esses lixos despejados, e eles são diariamente cobertos por terra. As máquinas vão lá e cobrem esse lixo. E a decomposição desse lixo, lá no meio vai ter, claro, a maioria vai ser matéria orgânica, vai ser feita
por bactérias, tá? Bactérias decompositoras. E essa decomposição, esse processo, ele gera um gás. O nome desse gás é metano. Esse gás é um gás altamente, ele é um gás poluente também, e também é um gás, ele é um gás que altamente inflamável, tanto que ele é usado também como combustível, tá? Então, esse chorume que também é gerado dentro desses aterros sanitários, ele tem já um destino diferente do chorume e do lixão. Ele tem que entrar, ele tem que ser depositado em uma camada e ele cai em um ambiente, em um local determinado, já específico para isso, onde ele tem que ser recolhido sem que ele entre em contato, né, com o solo. E aí vem outras etapas que nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, né? Então tem uma manta que ele impede que ele entre em contato com o solo e ele já seja depositado em local adequado para que não polua justamente o solo, né? E aí vem também a incineração, né? A incineração é a queima dos resíduos, né? Dos resíduos que são coletados. Porém, a incineração ela tem um problema, apesar de que você reduz drasticamente o volume de lixo quando você incinera. Porém, além de ter um alto custo, né? De ter um alto custo para as prefeituras, para o governo também, sim, ele gera poluentes, né? Quando você queima, ele vai gerar poluentes, ou seja, vai poluir a atmosfera, né? Então, consequentemente, pela queima, pela combustão, ele vai eliminar gases tóxicos, vai liberar gases tóxicos para a atmosfera. Outra solução é a compostagem, né? Existem usinas que transformam a parte orgânica dos resíduos em fertilizantes. Esse fertilizante chama-se composto, tá? Algumas desvantagens são o alto custo e o contato dos funcionários com os rejeitos, né? Então também seria uma boa solução, porém ela também tem os contras, né? E outra, a compostagem, existe compostagem caseira, que vocês podem também fazê-la em casa, tá? Vocês podem produzir uma composteira. No YouTube, vocês podem encontrar alguns canais, o pessoal ensinando a fazer uma composteira em casa, tá? E é muito legal, vocês podem usar o produto final delas como adubo, como fertilizante, inclusive para as plantas em casa, para quem tem horta em casa, é bem legal. Se puderem depois, procurem no YouTube como fazer uma composteira, tá? E temos também a biodigestão, né? Que é a fermentação dos resíduos por bactérias, em tanques chamados biodigestores, onde é produzido o gás metano, que pode ser usado como combustível doméstico e industrial, inclusive em veículos automotivos. Eu já tinha falado anteriormente que o gás metano ele pode ser usado como combustível, né? E aí, por fim, nós vamos ter aí a reciclagem dos materiais, né? Essa reciclagem dos materiais, ela é a alternativa mais ecológica que nós temos para uma destinação final desses resíduos que são coletados, né? Que aí nós temos a coleta seletiva, né? E a reciclagem desses diversos tipos de materiais. Como é feito isso, né? Separa-se, vocês já devem ter visto em algum local, recipientes, né? Algumas latas de lixo, lata no termo vulgar, onde aí vocês vão ter os locais, cada uma delas vai ter uma corzinha diferente com um nomezinho lá escrito, né? Onde vocês vão depositar o lixo orgânico, outra cestinha vai ter plástico, outra vai ter lá papéis, outra vai ter vidros e outras metais. Então isso aí seria a coleta seletiva, onde o pessoal que trabalha com reciclagem já vai pegar o lixo lá separado, esses resíduos separados, e já dá um destino final a ele, que seria aí a reciclagem, ou seja, o reaproveitamento desse material sem que ele chegue nos lixões ou nos aterros sanitários, e aí contribuam mais ainda vamos dizer assim, com um acúmulo de lixo, né, com a poluição inclusive do meio ambiente.
Então, pessoal, vocês sabem que todo esse lixo que é produzido, todo o resíduo produzido, que ele é produzido, tudo que se é produzido, quando é jogado fora, ele leva um tempo para se decompor, tá? Então, volto a falar da questão dos oceanos, porque, como vocês sabem, eu tenho como esse hobby, até porque faz parte da minha formação e da minha profissão, o mergulho, né? Então eu tenho encontrado muito lixo nos oceanos, onde eu costumo mergulhar, e infelizmente nós sabemos que esse lixo ele vai levar muitos e muitos e muitos anos para se decompor, para desaparecer, né? Então, quanto mais se joga, mais obviamente vai demorar mais tempo para que ele desapareça totalmente dos nossos oceanos, mas não apenas dos oceanos, né? Da natureza em como um todo. E aí nós temos aí na página 65 do livro, acompanhem comigo aí, e vocês reparem que nós temos aí uma tá bem didático, né? Vocês vão entender bem. Os materiais, né, que se decompõem em menos de um ano. Aí vocês podem observar aí, tem vários exemplos, tá? Eu vou só, para ser rápido, vou só citar aqui de forma muito resumida quais são eles. Como por exemplo, em menos de um ano, aí nós vamos ter aí, vocês podem observar que já tem tecidos. Os tecidos eles se decompõem em menos de um ano, como por exemplo, resto de frutas, que são material orgânico, né, também se decompõe em menos de um ano. Por quê? Porque alguns tipos de fungo ajudam também, colaboram na decomposição desse lixo, né, que terminou se tornando lixo. De 1 a 100 anos, ou seja, vamos aumentando aí esse tempo de decomposição. E aí nós vamos ter aí diversos objetos, diversas coisas que vão demorar muito tempo para se decomporem, para que sejam totalmente eliminados, vamos dizer assim, do meio ambiente. E aí, desculpa. E aí nós vamos ter de 100 até 1000 anos, né? Vocês podem observar que a maioria desses produtos são plásticos, né? Então o plástico, pessoal, é terrível para o meio ambiente, tá? Evitem ao máximo utilizar sacolas plásticas. Se puderem, digam para os pais de vocês, quando forem no supermercado, quando forem à feira, levem o cestinho, a sacola de vocês. Já existem umas sacolas ecológicas que vocês podem levar e aí vocês não utilizam as sacolas de supermercados, tá? E temos também produtos aí que vão durar até mais de 1000 anos para que eles sejam totalmente eliminados, né, da natureza. Ou seja, essa nossa primeira aula ela termina aqui, tá? Na próxima aula nós aí daremos continuidade e vamos começar a falar de doenças causadas por produtos químicos, tá? E espero que tenham entendido bem o assunto. Qualquer coisa, se não entenderam, voltem o vídeo, tá? Anotem o que vocês conseguirem anotar. Se tiverem alguma dúvida, em breve nós vamos ver alguma forma aqui de vocês estarem entrando em contato comigo diretamente, possivelmente por WhatsApp, tá? Mas por enquanto a nossa aula de hoje termina aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.